Fala, empreendedor! Bem-vindos a mais um Fala Sebrae. Hoje o papo é direto, pessoal. A gente vai falar sobre vendas. Que a nossa discussão vai ser como que a gente pode sobreviver no mundo tão competitivo, onde a gente precisa sempre fazer receita. Não podemos parar. Vender é a principal habilidade de sobrevivência de qualquer empresa. E quem não saber vender vai pagar um preço muito caro e muitas vezes esse custo é invisível. Vamos revelar onde estão esses buracos na sua receita e como você pode virar esse jogo. Bora lá para a nossa primeira pergunta. Olha só que legal. Se tenho fluxo de clientes, por que não estou vendendo o suficiente? Cara, isso aqui é bem comum em alguns pequenos negócios, onde ele vê dentro da sua loja as pessoas entrarem e sair, ele vê o seu site com tráfego, as pessoas visitando e tudo mais, mas a conversão, que é onde a mágica acontece, não é tão eficiente como ele gostaria. Então, primeiramente, pessoal, prestem muita atenção nesse seu fluxo comercial, nessa cadência, como a gente costuma dizer. Desde a entrada da aquisição do cliente, ou seja, o momento que ele muitas vezes soube do seu negócio, soube do seu produto, tomou a decisão para entrar na sua loja ou no seu e-commerce, ou entrou em contato com o seu serviço, até aquele momento mágico da conversão. E o que é a conversão? Muito legal, gostei da sua proposta, tá aqui o meu dinheirinho, faça essa atividade para mim, me dê esse produto para esse serviço. Ali muitas vezes a gente peca e vocês precisam construir uma jornada coerente onde o cliente possa entender o seu problema, entender a sua solução, tomar a melhor decisão e aí sim vocês operarem o serviço. Então a falta dessa abordagem muito clara de conversão muitas vezes fazem com que vocês tenham baixa eficiência no processo comercial. Então, pessoal, olhem muito bem os argumentos, como vocês estão estruturando toda essa cadência. Ensine o cliente qual é o seu real problema, ensine para o cliente qual a necessidade que ele tem, ensine para o cliente qual a implicação de não resolver esse problema tem na vida dele e aí sim vocês vão conseguir apresentar melhor os seus produtos. Muitas vezes essa abordagem comercial, sem essa habilidade de comunicação, sem essa habilidade de educação do cliente do mercado, faz com que vocês tenham o quê? Baixa conversão. Isso também é muito característico de empresas que dependem muito de indicação, de recomendação, que tem uma certa passividade com o mercado, ou seja, eu sento e espero. Pessoal, não façam isso, vocês vão acabar sobrevivendo e não tendo um negócio. E por fim, pessoal, tenham clareza de que a sua oferta, a sua entrega, a sua proposta de valor para o mercado, o que você tem oferecido, realmente é algo irresistível. É algo que as pessoas realmente precisam, querem, que quando comparado com os concorrentes, você tem um diferencial. Se isso não estiver claro nem para você, empreendedor, imagine para o seu cliente. Por que minha equipe acha que vender é forçar algo no cliente? Isso aqui é bem comum, pessoal. Times ansiosos, ou seja, quando o cliente chega, a gente já quer apresentar produto, portfólio, coloca um monte de opção na frente dele e fica gerando essa ansiedade no próprio cliente. As pessoas dificilmente vão comprar por pressão. E caso comprem, cara, isso gera uma memória, um sentimento tão negativo no pós-venda. Quando o cliente para e reflete, que ele não volta, ele vai ter essa lembrança do seu negócio e da sua marca. E por que o seu time acaba trabalhando dessa forma? Muitas vezes por não ter organizado um certo fluxo, processo, metodologia para lidar com os clientes, para lidar com esse processo comercial. Então, pessoal, olhem para o seu time que a venda ela é muito mais consequência de um trabalho prévio do que diretamente o trabalho deles. Ou seja, eles precisam ter uma série de outras atividades, um certo fluxo de atuação deles como profissionais comerciais, no qual a consequência em si é a conversão e não o fim. Por isso, é importante que você, primeiramente, ensine o seu time a não ter medo do não, da rejeição. E isso quebra um pouquinho esse medo deles de não querer perder o cliente quando ele aparece, quando ele surge. Então o cliente precisa ter a paciência em ser atendido, o cliente precisa ser muito bem amparado nas suas dúvidas e principalmente o seu vendedor ter essa capacidade mais consultiva de investigar por que esse cliente apareceu aqui, de onde que ele veio, o que ele demanda, qual a sua necessidade, o que ele tem comprado, enfim. O seu time de vendas precisa ter uma série de perguntas para que ele investigue isso de uma forma mais clara, mais objetiva e deixe até o seu cliente mais confiante nesse processo que ele tem passado, porque ao responder ele vai gerando consciência, ele vai tornando mais clara qual que é a sua real implicação de não ter resolvido o problema por vocês, pelo seu produto, pelo seu time. Só que essa galera que trabalha contigo só vai saber fazendo isso a partir do quê?
treinamento. Então, desenvolva esse processo, treine as pessoas, faça com que elas testem. Não tem resposta certa, a resposta que é infinitamente certa, melhor dizendo aqui, que hoje funciona e amanhã também funciona e ano que vem também funciona. Então, o cliente muda, o produto muda, os comportamentos mudam. Treine sempre, sempre, sempre o seu povo aí dentro da loja, dentro do seu negócio. Essa capacidade de treiná-los, nem que seja, pessoal, 1 hora por dia, umas 3, 4 vezes por semana, parece muito, mas pessoal, o custo de não treinar é muito maior. Treine essa galera, façam eles experimentarem processos ficcionais, simule clientes que são casca grossa, clientes que estão ali com dificuldade de tomar decisão, ou muito indecisos, ou que nem sabem o que demandam diretamente da sua solução. Faça o seu time entrar em situações ficcionais no qual eles possam treinar, exercitar a capacidade hipotética de pensar, e se eu fizer dessa forma, e se eu fizer dessa outra, e sistematizem melhor esses aprendizados. Aí sim vocês vão ver um time aqui que vai saber subir o seu nível de maestria e lidar com essas situações que aparecem no dia a dia do negócio. Porque o não faz parte do jogo, eles já estão acostumados, mas eles precisam saber como transformar esse não em ótimos sims. Preciso escolher entre vender com volume ou com margem. Time, na minha humilde opinião, eu não faria grandes escolhas aqui, hein? Eu trabalharia com volume e com margem, principalmente se você é pequeno. O pequeno empreendedor, pessoal, no primeiro momento vai trabalhar com um volume menor, mas fiquem muito atentos ali à questão da margem. Você precisa ter gordura para você ser competitivo. Não o contrário, vou diminuir minha margem para vender baratinho, vender fácil e tudo mais. Quanto menor você é, maior sua capacidade de personalizar, de fazer um atendimento diferenciado, de entregar um valor que muitas vezes as grandes indústrias, os grandes fornecedores do mercado não conseguem, porque eles fazem soluções genéricas, porque eles já estão preparados para a grande escala. A grande vantagem de ser pequeno é justamente o quê? A customização, a personalização, de olhar no olho do cliente e fazer algo que é feito para ele. E isso, time, tem valor. É muito diferente de ele comprar alguma coisa genérica numa grande rede e tudo mais. E aí vem a questão do volume. Conforme o tempo vai passando, você vai estruturando processos e práticas dentro do seu negócio, você precisa aumentar a escala, o volume de atuação dessa sua solução. Seja você um profissional de serviço, seja você alguém que produz alguma coisa para o mercado. Então, não faria grandes escolhas dentro da estratégia de vocês, a não ser que vocês sejam muito nichadinhos ali dentro. Não, eu trabalho com alto padrão, luxo, é a minha expertise, a minha técnica que está sendo aplicada, o meu estoque tempo é limitado e tudo mais. Enfim, é uma escolha estratégica, mas para a maioria de vocês, time, no primeiro momento, o volume é menor, mas não porque é uma escolha estratégica, mas é porque a demanda não está bem construída, o negócio está em desenvolvimento, mas não abram mão da margem, saibam se posicionar, criar uma marca interessante, se diferenciar daquelas marcas varejões que são assim, pulverizadas no mercado, que não conseguem atender a especificidade do seu cliente. E com o tempo e com a sua expertise, vai usar da sua criatividade para pensar em processos, práticas, aquisição de novos talentos para o seu time, para que você possa criar mais volume do que você tem agora. Então, não diria que é uma escolha definitiva do seu negócio, depende muito do nicho, mas assim, time, eu iria para os dois lados como grande estratégia. No primeiro momento, pequeno porque a minha capacidade é limitada, mas sem tirar o olho de gerar escala em breve. E a margem sempre parruda, porque é ali que você vai fazer a aceleração do seu negócio. Todo mundo fala de experiência de compra, mas o que isso realmente significa no dia a dia? Vamos definir o termo experiência, pessoal. Experiência é todo aquele evento legal que acontece na nossa vida e que gera um marco emocional. Então, se você está vivendo a sua vida normal e alguma coisa acontece que a ponto de você lembrar depois porque gerou uma emoção, seja positiva ou negativa, isso é uma experiência. Se não aconteceu nada, é uma vivência, ou seja, tu simplesmente passou. Quantas vezes você já entrou e saiu de um negócio, você faz coisas do seu dia a dia que você realmente não lembra? Por quê? Porque é tão batido, tão repetido, que não gera marcos emocionais na sua memória e passa. E aí está a missão do seu negócio. Se você pisar na bola com o seu cliente, se você não construir com ele boas memórias, ali você está entregando uma experiência também, mais negativa. Mas o contrário, se você foi lá, atendeu ele bem, fez com que ele cumprisse seu objetivo de vida com o seu negócio, saísse satisfeito com as suas necessidades, talvez ali você tenha entregue uma ótima experiência.
E aí o ponto aqui específico é experiência de compra. E aqui é um recorte muito específico que trata dessa jornada do cliente. Ele tem uma demanda, uma necessidade, cara, preciso disso, preciso daquilo, tem alguma coisa faltando dentro da minha realidade e eu vou buscar isso no mercado. E você foi escolhido. Escolho trabalhar com essa empresa, escolho consumir desse negócio aqui. E no momento que ele vai lá, o nosso primeiro cuidado é, primeiro, não entregar para ele uma má experiência, ou seja, ele ser mal atendido, ter a sua necessidade não satisfeita, acontecer algum fenômeno ali dentro do seu negócio de ponto de ele construir uma memória negativa porque o sentimento, a emoção foi ruim. Segundo ponto, que também não é tão bom, hein? É a vivência. Ele chega lá, é mais um negócio, normal como qualquer outro, tudo padrão, nada fora da realidade, ou seja, ele não se surpreende com nada. É mais uma lanchonete, é mais uma lojinha, é mais um varejo. Pessoal, se você for mais um, você vai se tornar uma vivência, não vai gerar nenhum marco emocional positivo na memória do seu cliente, a ponto de ele nem se lembrar de você. Ele vai olhar para o produto, o serviço, nem vai se lembrar da onde foi a origem dessa solução. Então fiquem atentos, vocês precisam se diferenciar do mercado a partir dos detalhes, das sutilezas em toda a jornada do cliente. Seja a forma como você atende, seja a forma como você entrega, seja a forma como você se comunica. Crie momentos onde ele possa ter boas memórias. Isso vai te diferenciar da concorrência e aí sim, a experiência de compra se torna diferenciada e relevante. Então pense em tudo, o seu ambiente físico, o seu ambiente digital, tudo isso tem que ser diferenciado para facilitar a vida dele e ele ter uma boa memória. Além disso, pessoal, a venda, a compra não termina na aquisição, na transação em si. O pós-venda é tão importante quanto. Quantos de vocês já recebeu uma ligação de um vendedor, a ligação de uma loja, de um prestador de serviços, querendo saber como você estava se sentindo ou você estava satisfeito com aquela entrega? Pessoal, isso é raríssimo e quem faz isso se diferencia pra caramba, porque você demonstra carinho, demonstra interesse, você ouve coisas que o seu concorrente não vai ouvir, tanto pro bem quanto pro mal. Se tem pontos de melhoria, o cliente vai te falar e olha que interessante, mesmo que ele tenha tido uma vivência, uma experiência negativa, isso é até um gatilho para subir a percepção de valor dele em relação à sua marca, porque ele percebe que você está realmente e genuinamente interessado naquela experiência oferecida. Então fiquem atentos a toda essa jornada, e essa jornada é feita do quê? De processos. Processos bem desenhados, testados, time treinado, vai favorecer com que você tenha uma entrega de uma ótima experiência. Vale investir em vendas mesmo sem uma equipe comercial formal? Sim, vendas, a área comercial é o coração do negócio. Um negócio que não vende não é um negócio. Isso aqui é bem importante, pessoal, porque muitas vezes você abre a sua empresa, você abre o seu empreendimento, está lá prestando serviço, mas os clientes eles vêm muito organicamente, vêm por indicação e tudo mais, e a gente acha que está arrasando. Meu negócio é tão bom, eu sou tão legal, tão incrível, que o cliente vem até a mim. Mas isso é um engano, isso é uma ilusão, porque você fica muito à mercê de um terceiro que você não tem controle te indicar. Isso não era para se vangloriar, pessoal, isso é justamente para te preocupar, te ajuda, isso aí era para ser um ganho marginal, ou seja, algo paralelo à sua camada principal de atração de clientes, mas não originalmente ser a principal fonte de renda, a principal fonte de receita do seu negócio. Não fiquem à mercê dos outros. Você precisa ativamente buscar clientes, ativamente vender a sua solução. Caso você não tenha isso pronto, organize o quanto antes. Mesmo, pegando a nossa pergunta aqui, sem uma equipe comercial formal. Porque o primeiro vendedor do seu negócio é você, empreendedor. Mesmo que você não tenha uma grande habilidade de comunicação, mesmo que tenha timidez, você seja mais introspectivo, o primeiro vendedor do seu negócio, produto, é você. Por quê? Nesse momento você é o que mais conhece da solução, você sabe o porquê que isso é importante para o seu cliente, você entende algumas nuances técnicas dessa entrega. O vendedor 01 do seu negócio não é aquele que você vai contratar, é você, empreendedor. Então, primeiro ponto, venda, teste, experimente e vocês vão perceber, pessoal, no momento que vocês começam a ganhar um pouquinho mais de tração, começam a aprender a desenvolver melhor esse processo comercial pela experiência própria, a pele em jogo, se colocando no risco,
cara, a recompensa é absurdamente incrível. Vocês vão se sentir mais realizados como profissionais, como empresários. O seu negócio vai ter mais consistência, segurança e previsibilidade de como ele vai obter receitas. E você vai ter mais clareza de passar um processo comercial quando começarem a entrarem vendedores dentro da sua operação. Então fique atento nisso, time. Não deixe jamais de vender. E o vendedor 01 do seu negócio precisa ser você. Contrate ferramentas adequadas, um bom CRM. Hoje um bom CRM, pessoal, tem desde uma versão gratuita até outras versões baratíssimas que vão ajudar vocês demais a organizarem o dia a dia comercial da sua empresa. Não deixem de ter uma solução, uma tecnologia que ajude você a entender quem é o seu cliente, quais são os seus dados, o que ele comprou, enfim. Tenha isso catalogado no seu dia a dia. E talvez o primeiro usuário dessa ferramenta seja você, o primeiro vendedor da sua operação. Então, meu pessoal, escale essas vendas somente quando você tiver esses processos bem desenhados, você como primeiro vendedor, com clareza de como você faz o seu pitch, como você vende, qual produto faz sentido, qual produto não faz, e a partir daí você começa a realmente planejar a escala do seu time comercial. Vender é a alma do negócio e não saber vender é deixar dinheiro na mesa. Se você quer crescer de forma sustentável, precisa dominar essa arte, mesmo antes de montar uma equipe. Bora colocar em prática essas dicas? Quer saber mais sobre cursos e consultorias? O Sebrae está aqui para te ajudar. Acesse o QR Code na tela ou ligue 0800 570 0800. Até a próxima!